Quem quiser acompanhar o estudo dessa noite, basta, e não trouxe a Bíblia, basta erguer a mão, temos Bíblias lá atrás, e nós vamos fazer uma Bíblia chegar até você, tá bom? Só erguer a mão, quem quiser a Bíblia, aqui à frente, olha, ali também, e nós vamos fazer a Bíblia chegar. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, que é o nosso capítulo desta noite, na sequência dos estudos bíblicos. Capítulo 20. Enquanto vocês procuram aí, eu vou fazer mais uma vez uma ressalva que tenho feito aqui praticamente quase todas as quartas-feiras. Eu sempre digo isso, que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, e eu sou leigo, eu não sou pastor, né? Eu sou advogado, essa é a minha profissão. Portanto, o estudo aqui é mais no sentido de nós retirarmos deste livro lições, princípios, revelações que tenham aplicação prática na nossa vida diária. Não há neste estudo aqui nenhuma pretensão teológica, nem de profundidade para fazer isso. Em primeiro lugar, porque eu não sou pastor, não sou teólogo. Em segundo lugar, porque tem gente muito mais capacitada do que eu para fazer isso aqui. Então, se tem alguém aqui essa noite que tem interesse em fazer um estudo mais aprofundado sobre o Apocalipse, eu vou recomendar que você venha aqui aos domingos. Domingo, guarda só, 19 horas, né, pastor? 19 horas. Pastor Marcelo Milani, que está aqui à frente, ele faz o curso de Apocalipse no domingo, mas mais aprofundado, para quem já está mais avançado aí, entra em aspectos teológicos. Se você quer mais, quer aprender mais do que aqui na nossa classe bíblica, se você tem interesse de conhecer esse livro com maior profundidade, domingo, 7 horas, aqui na igreja, pastor Marcelo, tá bem? Aí você vai ter um estudo muito mais aprofundado, com explicações teológicas e tal. Aqui na quarta-feira é arroz com feijão, domingo, estrogonofe, né, pastor? Domingo, estrogonofe, e quarta-feira, arroz com feijão, tá bom? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 20, vamos ler o verso 1. Nós vamos fazer aqui todos os versos de maneira objetiva, rápida, para a gente tirar o que importa para a nossa vida. Vamos ver o que isso aqui tem a ver comigo e com você, tá? Apocalipse 20, verso 1, diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Verso 2: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por quanto tempo? 1000 anos. Verso 3: Lançou-o, quer dizer, o diabo, né, no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. E para aqui, e vamos analisar um pouquinho agora esses 3 versos que tem muita informação importante para nós. Diz que um anjo, lembrem-se que isto aqui é sequência do que nós estamos estudando. Vocês perceberam que os capítulos, os últimos agora, vem vindo numa sequência, não é? As pragas, depois a meretriz, a grande Babilônia, governando sobre o mundo. Depois vem no capítulo 18 a queda da grande Babilônia, a condenação da Babilônia, e assim a gente vem vindo até que chega aqui no capítulo 20, e nós vamos entrar num período de 1000 anos. Nós vamos ver hoje quando ele começa, quando ele termina. A Bíblia vai dar aqui algumas informações, tá? E diz que quando chega neste período, um anjo desce do céu. O que ele tem na mão? Verso 1 diz: o que ele traz na mão? Chave do abismo e uma grande cadeia, ou em algumas traduções, uma corrente. E o que ele vai fazer com essa corrente? Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e o Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Já estudamos aqui várias vezes que praticamente toda a linguagem do Apocalipse, praticamente toda, ela é literal ou é simbólica? Simbólica, tá? Já ficou claro isso? A gente vem repetindo isso aqui desde o início do curso. Portanto, aqui estamos mais uma vez diante de uma linguagem simbólica, porque o diabo, nós sabemos, ele é um ser espiritual, ele é um anjo. Você acha que é possível pegar uma corrente e amarrar as mãos de um anjo para ele ficar preso? É possível isso? Não é possível. Portanto, aqui é uma linguagem simbólica.
Então como é que a gente entende esta prisão, essa corrente que prende? Quando isto acontecer, vamos recapitular. Jesus já voltou? Sim ou não? Já voltou. O que aconteceu na volta de Jesus? Nós já estudamos. Para quem não veio, isso aqui é só uma recapitulação. O que aconteceu quando Jesus voltou? Os justos, onde estão com a volta de Jesus? São transformados, corpo imortal, e são trasladados junto com Jesus para o céu. São arrebatados, tá? E os ímpios? O que acontece com os ímpios que estão vivos? Já estudamos. Os vivos, ímpios vivos, Jesus vem aparecendo. O que acontece com eles? São fulminados pela glória da presença de Cristo. Já estudamos isso. A presença de Jesus no céu, a glória fulmina o pecador. O pecador não pode estar diante de Deus. Os ímpios são mortos e vão ficar na sepultura junto com os ímpios que já estavam mortos. O que acontece com eles aí? Nada. Por 1000 anos eles vão permanecer na sepultura. Portanto, os ímpios na sepultura e os justos no céu. Quem ficou aqui na terra? Quem ficou? Somente Satanás e os anjos maus. Somente. Então por que ele está preso? Qual é o trabalho de Satanás aqui na terra hoje? Qual é a dedicação? Qual é o maior prazer que ele tem? Enganar as nações, disse aqui o verso. Quem é que ele utiliza para fazer isso? Quem ele utiliza para enganar as nações? Quem que ele utiliza? Os seres humanos. Gente, presta atenção nisso. Satanás, os instrumentos de Satanás são os seres humanos. São as pessoas que ele usa. Portanto, se não houver mais pessoas na terra, ele não tem a quem usar, ele não tem o que fazer. Então, é mais ou menos o seguinte: você contrata um pintor para pintar a sua casa. O pintor está lá pintando a fachada da sua casa, cai um temporal. Aí você chega em casa, pega o pintor sentado na varanda, sem fazer nada. E ele diz assim: ó, hoje eu não pude pintar porque eu estou de mãos atadas. Ele está amarrado? Ele está de mãos atadas pelas circunstâncias. Então essa cadeia, essa corrente é uma cadeia de circunstâncias. Não tem ninguém para ele tentar, para ele enganar. Então o diabo não tem o que fazer. É uma prisão porque não tem o que fazer. Está acorrentado, está de mãos atadas. Ele não tem ninguém para enganar. Deu para entender? Essa linguagem aqui é simbólica. Ou seja, imagina que castigo para ele, né? Ele que se deleita em enganar e prejudicar a vida das pessoas, destruir a vida das pessoas, não terá nenhum ser humano aqui para que ele possa se deleitar em fazer isso. Portanto, ele está literalmente ou simbolicamente amarrado, está com as mãos atadas. Durante 1000 anos ele está privado de tentar o ser humano destruir a vida das pessoas. É para ele um castigo. Impressionante ou interessante que estes 1000 anos eles começam com 2 eventos. O verso 1 falou: no início, Satanás é preso. Quando Jesus volta, dispara um reloginho. Guarda isso. Quando Jesus aparecer em glória, dispara um reloginho do tempo. E aí você começa a contar os 1000 anos da vinda de Cristo e daqueles eventos que nós já estudamos, né? O arrebatamento dos justos, a morte dos ímpios. E aí esse aqui é um outro sinal: a prisão de Satanás. É logo no início do milênio. Quando é que termina o milênio? Os 1000 anos. O que acontece no final dos 1000 anos? Satanás é solto. No início do milênio ele é preso, passam-se 1000 anos e no final dos 1000 anos ele é solto, tá? Isso nós vamos ver lá no verso 7, um pouquinho mais à frente. Outra pergunta, tem gente que fica em dúvida disso aqui. Este período de 1000 anos aqui, ele é simbólico ou literal? O período? Aqui é literal. Dá para entender claramente pelo contexto, pelo texto, pelo contexto, que aqui ele é literal. São 10 séculos mesmo, 1000 anos mesmo, que não é um período simbólico. Tá certo? Vamos ler outra coisa. Disse que ele traz na mão a chave do abismo. Que abismo é esse? O que é esse abismo no qual Satanás ficará preso? Diz que ele vai ficar preso no abismo. Que abismo é esse? A própria terra. Querem ver? Aqui a gente não chuta não. Marca essa página aqui do Apocalipse 20, que nós vamos voltar nela. Vai lá para o Velho Testamento, Jeremias capítulo 4, um profeta
viveu lá no Velho Testamento, muitos séculos antes de Cristo. Ele já falava, Deus já revelou para ele esse evento aqui do milênio, tanto que ele descreveu dessa maneira aqui, Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, olha como é que ele predisse isso séculos antes de Jesus. Antes de Jesus vir a este mundo, um profeta de Deus já havia visto esse estado em que a terra vai ficar durante o milênio. Ele escreveu a partir do verso 23. Ele diz assim: observei a terra e vi que estava como? Assolada e vazia. Em algumas traduções vem sem forma e vazia. Guarda isso. Guarda isso. Ele observou a terra e viu a terra sem forma e vazia. Também os céus não tinham a sua luz. Agora pula para o verso 26. Diz assim: vi também que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Só lembrando que esse evento aqui da destruição total da terra, essa visão que ele tem, que começa o milênio, é exatamente a sétima praga. Lembram-se que quando cai a sétima praga, o que acontece? A terra é destruída com um grande terremoto. E aqui o profeta viu, ele usou a expressão: a terra é sem forma e vazia. E eu, estudando, vi uma coisa interessante aqui. Aqui é uma informação a mais. A palavra que é usada no hebraico para dizer sem forma e vazia é a palavra abusos, abismo, abusos, sem forma e vazia. Um abismo não tem forma, é escuridão, vazia. É a mesma palavra que aparece no primeiro capítulo da Bíblia de Gênesis. Abre lá, Gênesis capítulo 1. Essa mesma palavra, abusos, ela vai ser empregada aqui. Olha em que circunstância essa palavra foi empregada, lá em Gênesis 1. A palavra abusos, abismo, sem forma e vazia. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Para aqui um pouquinho, agora nós vamos abrir um parênteses aqui no nosso estudo e vamos viajar um pouquinho. Isso é uma coisa que eu me permiti pensar assim. Eu gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio nessa questão. Alguém se lembra como é que Satanás, qual era a grande pretensão dele quando ele foi expulso do céu? O que ele queria ser? Semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 14. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Essa foi a grande pretensão dele, que originou a sua expulsão do céu. Ele queria ser como Deus. Amigos, olha que coisa impressionante que está aqui nas entrelinhas. Não está escrito isso na Bíblia, mas está nas entrelinhas. Como é que Deus recebeu a terra quando ele começou a criar? Como é que estava a terra? Sem forma e vazia. Trevas, escuridão total. Assim é que Deus, a matéria-prima que ele pegou foi essa: abismo, terra sem forma e vazia. Em 7 dias literais, o que ele fez? Tudo isso, na verdade ele fez em 6 dias literais. Na verdade, no 7º ele descansou e abençoou. Em 6 dias literais, Deus fez tudo o que existe: céu, terra, mar, águas, peixes, tudo em 6 dias literais, pegando a terra sem forma e vazia. Agora, no início do milênio, a terra volta a ficar sem forma e vazia. Volta. Quem ficou nela, nesse estado? Satanás e os seus anjos. Agora raciocina comigo que coisa interessante no mundo espiritual. Eu me permito pensar na seguinte situação. Imagine um confronto pessoal direto entre Deus e Satanás nesse momento aqui. Imagine Deus dizendo para Satanás: escuta, você não quer ser como eu? Você não enganou as pessoas dizendo que você era como Deus? Você não tinha uma proposta para as pessoas? Você não tinha uma plataforma de governo? Então nós vamos fazer um trato aqui. Você vai pegar a terra do jeito que eu peguei, sem forma e vazia. Eu vou te dar uma oportunidade de você mostrar aos anjos que você enganou e a todos os seres. Uma oportunidade de você ser como eu, como Deus. Pega a terra do jeito que eu criei. Eu não vou te dar 6 dias literais. Eu vou te dar 1000 anos para você fazer o que eu fiz. Pode começar. Não é legal? 1000 anos. Mostra que você pode
pode ser comigo. Mostra para os anjos, para todos os seres inteligentes e criados, o seu poder. O tipo de governo que você tinha. Isso aqui não está escrito na Bíblia, tá? Vou deixar isso claro. Isso para mim está nas entrelinhas. Isso aqui para mim está muito claro. Um desafio. Porque ele fica na terra sem forma e vazia, e ele, se quisesse, se tivesse poderes, ele poderia reconstruí-la. Ele não quer ser como Deus? Por que não faz? Para começar, por que ele não cria vida? Para começar, fecha parênteses, vamos parar de viajar e volta lá para Apocalipse capítulo 20, que aqui a gente viajou um pouquinho, só para tirar uma lição espiritual para nós. Apocalipse capítulo 20, volta lá agora para o verso 4. Verso 4, Apocalipse 20, deixa eu chegar nele aqui. Apocalipse 20, verso 4 diz assim: vi também tronos, e os que se assentavam sobre eles, foi-lhes dado o poder de fazer o quê? Julgar, o poder de julgar aos que estavam lá nos tronos. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Para aqui, que aqui tem mais uma informação importante. Nós estudamos que os justos, quando Jesus aparece a sua segunda vinda, o que aconteceu com eles? Vamos repetir: transformados e arrebatados. Aí chega aqui nessa cena, no verso 4, diz o que é que eles estão fazendo lá no céu. Eles vão ficar lá por 1000 anos tocando harpa? Cantando, é isso? Pode até tocar harpa, pode até cantar, mas a atividade principal não vai ser essa não, porque a Bíblia está dizendo aqui o que eles vão fazer. O que eles estão fazendo lá no céu durante 1000 anos? Deu-lhes o poder de julgar. Julgar o quê? Que julgamento é esse? A Bíblia ajuda. Marca de novo a página aqui. Vai lá em 1 Coríntios. Paulo vai ajudar aqui. O que julgamento é esse? Marca aqui a página. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. E Paulo vai dar aqui uma dica para nós. O que eles vão julgar? 1 Coríntios 6. 6 verso 2. Primeira carta aos Coríntios 6, 2. E Paulo começa com uma pergunta. Ele diz assim: não sabeis vós que os santos, portanto os salvos, né, hão de julgar o mundo? Uma pergunta. E aí verso 3: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quem estará em julgamento então durante esses 1000 anos? É só a gente pensar um pouquinho. Só pensar um pouquinho. Quando Jesus voltar aqui, já foram julgados os justos e os ímpios? Sim ou não? Sim ou não? Estou vendo gente em dúvida. Tem que ter havido um julgamento anterior, porque senão como é que Jesus vem aqui já levar arrebatados os justos e deixar os ímpios mortos, se antes dele vir isso já não tivesse decidido no céu quem é justo e quem é ímpio? Concorda? Tem que haver um julgamento anterior. Nós já estudamos aqui quando começou esse julgamento. Lembra-se na profecia lá de Daniel capítulos 8 e 9? Já estudamos. Alguém lembra a data que se iniciou esse julgamento lá no céu? 1844. Portanto, esse julgamento que a gente chama de investigativo lá no céu, ele já está ocorrendo agora. Nós estamos aqui na igreja e está havendo um julgamento lá no céu. Portanto, quando terminar esse julgamento, o que Jesus faz? Ele vem aqui anunciar a sentença, leva os justos e deixa os ímpios, ok? Esse julgamento já está ocorrendo. Mas a Bíblia diz agora que vai haver um julgamento durante o milênio. É o julgamento dos santos, dos justos? Não pode ser, porque esses já estão lá e estão participando de um outro julgamento. Então não é o julgamento dos santos. Então é o julgamento de quem? É o julgamento dos ímpios? Estou vendo gente em dúvida. Sim ou não? Estou ouvindo assim, sim ou não? É o julgamento dos ímpios durante os 1000 anos? Gente, estou vendo uma dificuldade, mas é legal isso, é bom para a gente pensar, ok? Vamos raciocinar.
Mas os ímpios já não foram julgados para Jesus vir aqui? Já não sabe quem é ímpio? Então está julgando os ímpios? Não está julgando os ímpios. Esse julgamento já ocorreu. Quem é ímpio e quem é santo já foi definido quando Jesus voltou. Então o que os santos estão julgando, gente? Os anjos? Será? Opa! Na verdade, a resposta do Valmir está certa. Ele falou a justiça de Deus. A resposta dele está certa. Na verdade, não é que nós estamos julgando a justiça de Deus. É o seguinte: imagine, os santos estão lá no céu. Chegaram. Você chega depois da festa, falou com Jesus, conversou com todo mundo, viu Adão, viu Eva. Eu tenho uma curiosidade de conversar com Paulo, depois de falar com Jesus, né? E aí, você vai procurar quem no céu? Aliás, antes de falar com Paulo, eu vou procurar antes de falar com Paulo. Quem que você vai procurar no céu? Sua família ou não? Ah, você não vai procurar sua família? Você vai procurar sua família. E aí, infelizmente, nós vamos dar falta de algumas pessoas. Vamos ou não vamos? Você vai ficar feliz? Você vai ficar feliz? Vai ficar triste, não vai? E Deus quer alguém triste durante a eternidade? Existe um paraíso de tristeza durante a... Então o que Deus tem que fazer? Ele vai dar uma satisfação para nós. Por que aquelas pessoas não estão lá? Então, na verdade, o que Deus vai fazer? Ele vai abrir os livros do céu, os registros todos. Esses livros nós vamos tomar conhecimento do porquê que essas pessoas não estão lá. Ou seja, eu e você vamos saber de coisas que nós não sabíamos. Deus vai nos dar uma satisfação. Interessante que eu sou advogado e nós trabalhamos com prazos. Eu, quando recebo um processo para me manifestar, às vezes tem 5, 6, 7 volumes, né, doutora Denise? Nós temos uma juíza aqui essa noite, ela está acostumada a ter que ler processos e julgar. Às vezes o advogado tem 15 dias para se manifestar, para ler os autos, às vezes 1.000, 2.000 páginas, tem 15 dias para se manifestar. A juíza tem também que seguir o roteiro da sua dinâmica de trabalho, ela tem que sentenciar todo dia. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai dizer assim para nós: ó, não tenham pressa. Mauro, você é advogado? É o seguinte: você tem 1000 anos de prazo para você examinar os autos. Não tenha pressa não, examine com calma, com carinho a vida de cada ente querido que você está sentindo falta. Eu estou aqui para dar as explicações, os processos estão aí, vamos abrir os livros do céu. Só que tem um detalhe: estes autos lá do céu não são como os nossos aqui. O que Deus vai registrar nesses livros para a gente ver? Até as intenções do coração das pessoas, até os pensamentos mais impuros. Tudo que nós não sabíamos a respeito daquela pessoa, nós vamos tomar conhecimento. O que Deus está fazendo? Está dando uma satisfação da sua justiça. Ele está dizendo assim para mim: eu quero que vocês examinem se eu cometi algum erro. É isso que nós vamos fazer durante 1000 anos, é esse julgamento. Na verdade, está em julgamento o caráter de Deus. Será que Deus errou? Somente quando não houver mais nenhuma dúvida, todos nós concordarmos que Deus foi justo e aquelas pessoas não estão no céu, porque de fato não mereciam estar lá. Não merecimento por obras, mas merecimento por terem rejeitado o Salvador. Só quando nós nos convencermos disso é que Deus virá então fazer o quê? Executar o juízo. Se ele executar, por quê? Porque os justos, eles vão participar, eles vão estar presentes na execução do juízo. No final do milênio, os justos vão ver. Se antes nós não tivéssemos convicção de que Deus foi justo e certo, e verdadeiro e fiel, como nós entenderíamos este ato de execução de justiça? Deu para entender? Como nós entenderíamos isso? Agora alguém vai pensar assim: Mauro, tudo bem, eu vou concordar que Deus está certo, eu vou ter que assistir, mas como é que eu vou ser feliz para o resto da vida? Mas lá em Apocalipse 21, que nós vamos estudar quarta-feira que vem, lá no verso 4, diz que Deus vai apagar da nossa mente o quê? Toda lágrima, toda dor. Significa que após essa destruição, essas pessoas serão como se nunca tivessem existido, para que eu e você possamos ser felizes por toda a eternidade. Você está gostando de Deus? Não vai deixar que a gente tenha na memória isto, porque senão não dá para ser feliz. Portanto,
O plano de Deus é durante 1000 anos nos dar satisfações do seu caráter e da sua justiça. E nós mesmos é que vamos avaliar isso. Você consegue entender um Deus assim? Pois esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu sigo, que eu prego, que dá satisfações do seu caráter e da sua justiça. Só esse verso 4, né, pastor? Dá para ficar aqui a noite inteira. O verso 4 tem muita coisa importante, mas nós temos hora. Vamos seguir rapidamente. Verso 5 diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Que mortos que não reviveram até que os 1000 anos se completassem? Que mortos? Os ímpios. Tanto os que foram destruídos pela presença do Senhor, quanto aqueles que estavam na sepultura. Estes não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Significa que o milênio ele é marcado por 2 ressurreições. O início dele, marcado pela ressurreição dos justos, aqueles que estão nos sepulcros. Eles vão ressuscitar. E quando termina o milênio, ele é marcado pela ressurreição dos ímpios. 2 ressurreições, uma em cada ponta do milênio. 2 ressurreições, tá? Agora, verso 6, né? Vamos lá, verso 6. Diz assim, detalhe antes do verso 6. Como é que ressuscitam os justos? Já estudamos. O mesmo corpo? Eu vou ressuscitar com essa coluna que me dá trabalho? Não. Isso Deus prometeu que eu não vou viver na eternidade com essa minha coluna. Nós vamos ser transformados, corpo imortal. E os ímpios no final do milênio, como é que eles ressuscitam? Vão ser transformados? Não. Os ímpios ressuscitarão da mesma maneira que foram para o sepulcro. Tinha doença, tinha câncer, vai ressuscitar sim. Já pensou? Qual das 2 ressurreições você quer estar? Vocês estão rindo por quê? Quem decide é você mesmo. Quem decide é você mesmo. Você escolhe a ressurreição que você quer estar, na primeira ou na segunda? Pois é. Verso 6. Olha aqui o que diz o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A Bíblia está dizendo, bem-aventurado, feliz daquele que tiver parte na primeira ressurreição, nessa da volta de Jesus. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. O que a Bíblia quis dizer que não terão poder sobre ele a segunda morte? O que ela está falando? Qual é a primeira morte? É a morte que nós vamos morrer um dia, exceto aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus. Esses não conhecerão a morte. Mas todos nós experimentaremos um dia a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Essa é a primeira morte. E qual é a segunda morte? Os ímpios vão ressuscitar no final do milênio, receberão a sua sentença e serão destruídos, experimentarão a segunda morte. Ai daqueles que experimentarem a segunda morte. 6. Quem ressuscitou? Os ímpios ressuscitaram. Por que Satanás foi solto? Já tem matéria-prima para ele trabalhar. Deu para entender por que ele está solto? Porque os ímpios já estão de novo sobre a terra. Então ele está solto. Ele já tem instrumento para enganar de novo. Será que ele vai fazer isso? Olha só, amigos, durante o milênio, esses que estão mortos, quando ressuscitarem, não há uma segunda chance. Não há. Existem algumas doutrinas equivocadas. Eu nem vou perder tempo no nosso microfone de ensinar o que está errado. Existem doutrinas equivocadas aí que ensinam absurdos sobre esse milênio aqui. E ensinam até uma segunda chance de salvação. Um tempo extra. Não existe isso. Portanto, não há uma nova chance para os ímpios. Se alguém pensou assim, mas será que se eles tivessem mais uma chance, será que eles não... Né? O ser humano gosta de insistir. Agora Deus vai mostrar para nós o que é que vai acontecer com aqueles que perderam a salvação. Vamos ver se eles eram bonzinhos, se eles tinham um bom coração, se tinha alguma chance deles se salvarem. Vamos ver, verso 8. Vamos ler o 7 de novo. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão
e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. É um detalhe, Gog e Magog. Gog e Magog, não se atenha muito a essa questão aqui, mas é uma explicação relativamente simples. Se você não precisa ir agora não, só marca, quem quiser, por curiosidade, marca lá, Ezequiel, capítulo 38, verso 2, não precisa ir ver agora, marca lá, Ezequiel 8:32, tá? Você vai ver que Gog e Magog eram povos inimigos de Deus, que atacavam Israel. Simbolicamente, esses povos são citados aqui para representar todos os inimigos de Deus de todas as eras, de todos os tempos, porque eram povos inimigos de Deus no tempo de Israel. O profeta Ezequiel fala isso lá no 38:2, tá? Tanto Gog e Magog, tem gente que pergunta, o que quer dizer Gog e Magog? Termo simbólico para representar os inimigos de Deus de todos os tempos, tá bom? Aí você pode conferir em casa lá, Ezequiel 38:2. Bom, verso 8, o que Satanás vai fazer quando ele for solto junto com os ímpios? Sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E diz que o número dessas pessoas é como a areia do mar. Amigo, tenta imaginar ressuscitarem ao mesmo tempo, Nero, Hitler, tudo isso que não prestou desde Adão, tudo junto na terra. É legal? Você gostaria de estar vivendo aqui nesse período? Você acha legal? O que Satanás faz? É um general. Ele vai ficar feliz, vão se abraçar com Satanás. Opa, que bom revê-los, todos tão amigos. E aí, será que eles se arrependeram? Diz que eles vão se ajuntar para uma batalha. 1000 anos na sepultura, ressuscitam, vão se ajuntar para uma batalha. Aí você pensa assim, bom, o que eles vão atacar? Que batalha é essa? Vamos ver? Vamos ver? Verso 9. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Que cidade que eles vão atacar? Aqui nós vamos estudar na próxima quarta-feira, capítulo 21. Se você quiser saber, você tem que vir aqui na próxima quarta-feira, para você saber qual é essa cidade querida, a Nova Jerusalém. Portanto, eles vão atacar simplesmente a cidade onde Deus está morando junto com os salvos. Nós, essas pessoas, talvez, quem sabe, alguns parentes nossos no meio deles, vão tentar atacar a cidade onde Deus está e nós estamos dentro. Tem salvação para eles? Tem salvação para essas pessoas? Deus estava errado? Não tem salvação. Você pode dar mais 1000, mais 2000, mais 5000 anos, não há salvação para essas pessoas. Lembra-se aquela conversa entre Abraão e Deus, quando Abraão queria convencer a Deus não destruir Sodoma? E ele começou com aquela conversa, Senhor, mas se tiver 40 justos? Ele estava preocupado com 40 pessoas, Abraão? Ele estava preocupado? Ele estava preocupado com 30? Quem que estava preocupando ele? O primo dele, Ló, que estava lá. E Deus sabia. Então ele ficou naquela conversa, e Deus é tão amoroso que foi dando corda. Não, se tiver 30 eu não vou destruir por 30. Senhor, mas se tiver 20? Não, se tiver 20 eu não vou destruir por 20. Deus está dando corda para ver até onde ele vai, que ele queria salvar Ló. Só que enquanto eles conversavam, Deus já tinha mandado um anjo lá na cidade tirar Ló de lá, que era o único que ia se salvar, porque a família dele significa, tinha salvação para Sodoma e Gomorra, tirando o único justo da cidade. Deus sabia disso. Quando Deus destruir esse mundo, não tem mais salvação. Agora aqui diz que desceu o fogo dos céus e fez o quê? Aqui tem uma palavra-chave. O que é consumir? Se eu pegar uma folha de papel aqui agora, riscar um fósforo, o fogo vai consumir esse papel. Significa o quê? Destruir totalmente, até virar cinza. Isso é consumir. Consumir é ficar queimando eternamente? Isso é consumir? Não é não. Consumir é queimar até destruir. Enquanto tiver combustível, queima. A cidade vai ser destruída. Porque tem gente que prega aí um inferno, que fica queimando aí o resto da vida, né? Se eles vão para um suposto inferno, essas almas supostas, né? Fora do corpo ficariam queimando. Tudo isso não tem nenhuma base bíblica, conforme nós já estudamos aqui exaustivamente. E aí eu pergunto, se essas almas supostas que se pregam por aí ficassem queimando a vida inteira, algumas perguntas simples. Primeiro, combina com Deus isso? Você amaria um Deus que se deleitasse, ficar olhando lá do céu
a eternidade do ser humano gritando e urrando de dor, de fogo. Combina com Deus? Você amaria um Deus assim? Nem eu. Não combina com Deus. Segundo, não combina com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não diz isso. Diz que queima o tempo que demora para queimar. 1 minuto, 2, quando tiver combustível. É uma destruição. Então, isso ajuda a entender o verso seguinte, que tem muita gente que confunde o verso seguinte aqui, o verso 10, que diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo. Pois é, tem gente que pega isso aqui, fala, tá vendo, mal? Serão atormentados para todo sempre. Vai ficar queimando. Aí eu pergunto, se alguém abrir esse verso para você, o que você responde para a pessoa? Você tem que estar preparado para responder. Nós temos que saber justificar as nossas convicções. Péssimo testemunho para o cristianismo é quando você não sabe justificar as suas convicções. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para ter respostas às pessoas. Se alguém te perguntar, vai ficar queimando para todo sempre, isso aqui é inferno, o que você responde? Como que você explica? Primeiro você tem que dar um estudo mostrando para a pessoa o que é alma, se existe fora do corpo, se não existe, o que acontece após a morte. São vários versos, né? Não é um verso isolado. Não se extrai doutrina de um verso isolado, para começar. Então você tem que explicar para essa pessoa como funciona com o corpo, o que é alma. Alma é pessoa, alma não é uma entidade fora do corpo, alma é uma pessoa. Já estudamos isso aqui. Não existe vida fora do corpo, ser inteligente, pensando, com sentimentos. A alma que a Bíblia menciona é uma pessoa, ok? Mas aqui diz que vai queimar para todo sempre. Como é que você explica? Primeiro, o verso anterior falou que veio o fogo do céu e os consumiu. Esse para todo sempre tem a ver com a duração da destruição ou com os efeitos? O que vai durar para todo sempre? É a duração ou são os efeitos? Esse verso não está falando de tempo de duração, está falando dos efeitos. Então eu digo assim, ó, vai consumir este papel. E os efeitos dessa destruição serão para sempre. Para todo sempre, para a eternidade. Portanto, quando a Bíblia fala de uma destruição eterna, lembra-se quando falou que Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo fogo eterno? Está lá, Judas capítulo 7. Foram destruídas essas duas cidades pelo fogo eterno. Pode ler lá na sua Bíblia. Aí tem gente que lê fogo eterno e fala, bom, fogo eterno, fica queimando. Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Mas a Bíblia não falou que era fogo eterno? Como é que você explica isso para uma pessoa? Primeiro você pede para ela ir lá onde era Sodoma e Gomorra, ver se a cidade está lá queimando. Depois você diz assim, amigo, eterno não era a duração da destruição, essa cidade já foi destruída. Eternos foram os seus efeitos, porque elas nunca mais reviveram. Portanto, os ímpios serão destruídos pelo fogo eterno, porque eles nunca mais reviverão. Os efeitos da destruição serão eternos, mas a duração é o tempo que leva para queimar. E lá está o mar morto, né, pastor? Nós temos um pastor aqui. Imagina para mim ficar dando estudo bíblico para vocês com 2 pastores aqui. Vocês gostariam de estar no meu lugar? Não. Eu só estou vendo o pastor sentado ali, só anotando as besteiras que eu estou falando aqui. Portanto, é a duração. A duração da destruição é rápida, enquanto queima, consumiu, acabou. Porque se eu imaginasse um corpo queimando eternamente, eu teria naturalmente que aceitar que a alma é eterna. Se eu aceitar que a alma é eterna, nós estamos falando dos ímpios. Eu vou ter que aceitar que o que mais é eterno além da alma? O pecado. Deus vai destruir o pecado. O mal não pode ser eterno. E quando a Bíblia fala que o salário do pecado, o que é? O salário do pecado é a morte, não é o tormento eterno. Senão a Bíblia diria assim, o salário do pecado é o tormento eterno. Ela não diz isso. Ela diz, o salário do pecado é a morte. Quer ver uma outra coisa? Jesus pagou o quê? Por nós, na cruz. Pagou pelo... Ele morreu ou ficou sofrendo eternamente? Se o pagamento fosse sofrimento eterno, Jesus não teria pago por nós na cruz. Você concorda? Se apenas sofrimento eterno, Jesus não pagou. Percebe? Não encaixa, não bate. Guarda isso. Destruição rápida, enquanto demora para queimar. Efeitos, para todo sempre, eternos. Fechar, verso 11. Rapidinho, do 11 ao 15, numa tacada só aqui. Diz assim:
Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Na presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Para aqui. Coisa interessante aqui, viu? Por que no momento da execução da penalidade dos mortos, a Bíblia fala que foi aberto o livro da vida? O nome dos mortos está escrito no livro da vida? Por que foram abertos os livros da vida no momento da execução da penalidade dos mortos? Porque em muitos casos, os nomes deles estiveram escritos no livro da vida. E por os seus atos posteriores, esse nome foi riscado. Triste, né? Você já pensou, o seu nome está escrito no livro da vida hoje? E por más escolhas que você venha fazer daqui para frente, o seu nome ser riscado do livro da vida? Não é triste? Isso pode acontecer? Ou alguém aqui crê que uma vez salvo, salvo para sempre? Alguém crê nisso aqui? A salvação é uma coisa que eu tenho que conquistar? Todos? Todos? Eu preencho todos os minutos. Salvação eu tenho que conquistar a todo minuto. Cada nova decisão, uma nova página no livro da minha vida. Portanto, se eu escrevi uma... Aí alguém pode olhar para mim agora com os olhos esbugalhados. Peraí, Mauro, mas se eu escrevi uma besteira hoje, então, perdi a salvação? Perdeu? O que João diz lá? 2 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. Se porém algum de vós pecar, tereis um advogado junto ao Pai. O que eu tenho que fazer quando eu peco? Eu procuro o meu advogado. Não vem procurar o Mauro Braga advogado, né? Procura o advogado, Jesus Cristo. Aí o que ele faz? Vai lá na página onde você tinha escrito uma besteira na página da tua vida. O que ele faz? Ele tem um Radex. Eu nem sei se ainda se usa Radex hoje. Com o computador não tem mais, né? Eu sou do tempo da máquina elétrica IBM. Aí a gente tinha um Radex lá para apagar, né? Como é que Jesus apaga o que você escreveu de errado? Ele pega o sangue dele assim, ó, vai lá e borra a página com sangue. Cobriu com sangue. O sangue dele. O sangue dele encobre os nossos pecados, tá? Então a cada dia, o que eu tenho que fazer? Ir aos pés da cruz para que Jesus faça o quê? Passe um borrão na besteira que eu possa ter feito. O plano de Deus é que através desse relacionamento com Jesus, a cada dia eu faça menos besteiras. A isso se dá o nome de santificação. Esse é o plano de Deus. Que cada dia eu e você façamos menos besteiras. E possamos chegar no tempo da volta de Jesus, santos e irrepreensíveis. Ok? Esse é o plano de Deus. Verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O que quer dizer esse inferno aqui? Qual é a palavra que vem aqui? Se não me engano, a palavra é Hades, né, pastor? Hades, que quer dizer o quê? Sepultura, lugar dos mortos. É isso que a tradução mais correta aqui seria sepultura, Hades, lugar de habitação dos mortos, tá? Aqui traduz por inferno, porque inferno na Bíblia não é um lugar onde tem fogo eterno, isso é uma deturpação. Inferno para a Bíblia é lugar de habitação dos mortos, Hades, tá? Verso 15, diz aqui, esta é a segunda morte, no final do verso 14. Verso 15, último verso. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amigo, antigamente na televisão, na Rede Globo, tinha um programa chamado Você Decide. Não deve lembrar que era aquele programa, né? Não tinha nada de bom o programa, mas era Você Decide. Aqui essa noite, para todos nós, é Você Decide. Você quer estar na primeira ou na segunda ressurreição? Você decide. A escolha é totalmente sua. E nós estamos vivendo num momento muito próximo disso aqui, mas muito, as profecias, você vem acompanhando os estudos aqui, vocês viram
que nós estamos à beira da volta de Jesus. Esse evento aqui não é uma coisa que você tem que pensar assim para o futuro, isso é uma coisa iminente. As escolhas que nós temos que fazer já, não dá mais tempo. Jesus está voltando e ninguém pode brincar com a vida eterna. Para encerrar, a mãe estava na cozinha fazendo o almoço e o garoto estava brincando lá no quarto. De repente ele aparece na cozinha, a mãe entrega uma folha de papel que ele tinha arrancado do caderno e ele tinha escrito assim na folha: arrumar o quarto, R$2. Jogar o lixo fora, R$2. Tirar a roupa suja do banheiro, R$3. Lavar o quintal, R$2. Foi relacionando. No final deu assim, R$16. Entregou na mão da mãe. A mãe ficou olhando aquilo, leu, olhou para o garoto, abriu a gaveta da cozinha assim, pegou um lápis, virou o papel e escreveu assim: gravidez de 9 meses, de graça. Cuidar de você 1 semana no hospital com pneumonia, de graça. Levar você para a escola, de graça. Te dar remédio, de graça. Colocar você para dormir, de graça. Fazer você parar de chorar, de graça. Fez uma lista enorme, tudo de graça. E devolveu uma folha para o menino. O menino leu aquilo, perdeu as esperanças de receber, foi caminhando para o quarto, ficou lá uns 5 minutos pensando, meditando no que ele tinha feito e dito, né? Voltou para a cozinha, escreveu embaixo dos R$16 que a mãe supostamente deveria ele escreveu embaixo assim: totalmente pago. Bom, vocês sabem que alguns de nós às vezes apresentamos uma conta para Deus? Às vezes nós gostamos de cobrar as nossas obras, né? E quando nos ajoelhamos em oração, é como se nós estivéssemos cobrando os R$16 de Deus. Aí Deus responde assim, ele vira o papel e responde assim da nossa oração, né? Ele responde: cuidar de você, de graça. Impedir que você seja assaltado, de graça. Te dar alimento, de graça. Roupa, de graça. Emprego, de graça. Salvação, e aí a gente sai com aquela cara de bobo, né? De graça. Só perde a salvação quem quiser, porque é de graça. Se Deus cobrasse 15 milhões de reais pela salvação, imagina, quantos poderiam se salvar? Poucos, né? 5 mil já é muito dinheiro para muita gente. Mas aceitar Jesus de graça ainda é demais para muita gente. Que pena. Que pena que aceitar Jesus de graça ainda é demais. Tem gente que está pensando. Tem gente que está analisando. Espero que não seja o caso de nenhum de nós aqui essa noite. Espero que nós possamos compreender que esse assunto aqui não é brincadeira, é um assunto muito sério, é eminente, nos envolve a nossa vida, a vida dos nossos familiares. Deus não está brincando. Ele fez tudo para nos salvar. É preciso que eu e você percamos o que Ele nos deu de graça. Está totalmente pago. Eu vou pedir ao pastor Marcelo para encerrar com a oração. Quarta-feira que vem, capítulo 21. Você quer saber onde nós vamos morar na eternidade? Quando a gente vai sair de férias para viajar, e alguns contratam aqueles pacotes turísticos, né? E você pela internet pede para a agência te mandar os portfólios, você quer ver onde você vai ficar, como é que é o hotel e tal. Você quer saber onde você vai morar na eternidade? Quarta-feira que vem aqui que nós vamos ver, vamos receber os portfólios do céu, tá? É um e-mail que Deus vai passar para nós, e você e eu vamos saber onde nós vamos morar, como é que é esse lugar. Vem aqui quarta-feira que vem para nós estudarmos juntos, e o pastor Marcelo vai nos despedir em oração.